paz do Senhor, juventude abençoada. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, dia 7 de fevereiro de 2021, para estudarmos uma preciosa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, desde já, quero dar as boas-vindas a vocês. Não somente os da nossa igreja, mas todos aqueles que nos acompanham no canal, os familiares, amigos que foram convidados e estão assistindo essa lição. A minha oração é para que Deus fale poderosamente ao seu coração, para que você seja edificado nesta manhã, para que você seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Quero lembrar aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam, curtam este vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possível e assim nós estaremos melhorando as nossas transmissões e alcançando mais e mais vidas com a mensagem poderosa do Evangelho. Também que ao final você deixe um comentário sobre esta aula. Amém? Vamos orar a Deus pedindo a direção do Espírito Santo no estudo desta lição? Abaixe sua fronte. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez e te pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através do estudo, ó Deus, da vida deste grande profeta do Senhor, do profeta Jeremias. Senhor, eu oro por cada vida que está do outro lado da tela, assistindo esta aula, que ele possa ser poderosamente impactado pela tua mensagem, Senhor. Que o Senhor possa transformar estas vidas, que o Senhor possa, ó Deus, operar a tua obra. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Jovem, pegue sua revista, pegue sua Bíblia e vamos juntos estudar mais uma lição da nossa EBD. O tema da revista desse trimestre fala: ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E a lição de hoje é a lição de número 6, onde nós vamos estudar a vida do profeta Jeremias. Então tem como tema Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Prosseguindo, quero ler com vocês o texto do dia, que diz assim: E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias 1:9. A síntese desta lição diz o seguinte: devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas diariamente, pois a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Nós temos 3 objetivos principais no estudo dessa lição, os quais vamos nos esforçar para alcançar ao final desse estudo. O primeiro objetivo é refletir acerca da vocação e a primeira visão de Jeremias. Então vamos compreender como se deu o chamado, a vocação de Jeremias para esse ministério e o que quis dizer, qual o significado da primeira visão que ele teve. Segundo objetivo, sintetizar, resumir como se deu o juízo do Senhor sobre o reino de Judá, o reino do sul. E terceiro, mostrar que a oração de Jeremias em favor do povo foi em vão. É isso mesmo, mostrar que a oração de Jeremias por aquele povo foi em vão. Vamos entender por que ao longo desse estudo. Vamos ler agora o texto bíblico que está lá em Jeremias, capítulo 14, dos versículos 7 ao 12. Acompanhe comigo. Quem não tem a revista, pegue sua Bíblia. Jeremias 14, de 7 a 12. Diz assim: posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite. Porque serias como homem cansado, como valoroso que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés. Por isso o Senhor se não agrada deles,
mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Amém? Prosseguindo, a nossa introdução diz o seguinte: essa semana estudaremos acerca de um profeta que viveu um dos momentos mais difíceis do povo judeu. Vamos aprender valiosas lições por intermédio da vida deste homem que dedicou a sua vida à obra de Deus. Nascido em uma pequena vila próxima a Jerusalém, foi filho de um sacerdote e nunca veio a se casar, dedicando-se de forma intensa ao ministério profético por 4 décadas. Primeiro ponto, a vocação e a primeira visão de Jeremias. Tópico 1, um jovem com uma vocação. Jeremias foi chamado por Deus ainda muito jovem, provavelmente aos 25 anos de idade. Este fato, em um primeiro momento, o deixou muito surpreso. Imagine um moço tímido que ainda se considerava uma criança, sendo chamado diretamente pelo Altíssimo para ser um profeta, levando a mensagem sagrada às nações. Sem dúvida, um grande desafio. Eu quero contextualizar um pouco aqui com vocês antes de prosseguirmos. Primeiro, é importante entendermos em que momento Jeremias está profetizando, né? E antes disso, é importante também conceituarmos, entendermos o que é ser um profeta de Deus naquele contexto, né? Profeta, meus queridos, ao contrário do falso profeta, o profeta verdadeiro, ele é um mensageiro da parte de Deus, que ouve, recebe a palavra do Senhor e a transmite, anuncia de forma fiel aos seus ouvintes. Portanto, o profeta não é um prognosticador ou um adivinhador, não. Ele é um porta-voz, ele é um atalaia de Deus. Ele recebe a mensagem de Deus e transmite de forma fiel ao povo. E assim foi chamado Jeremias, um profeta maior, assim como outros profetas da Bíblia, como Isaías, que antecedeu a ele, foi chamado para levar a mensagem a este povo. Lembro vocês, como já estudamos, que por conta da rebeldia, da desobediência, Deus dividiu o reino de Israel entre o reino do norte e o reino do sul. Jeremias foi chamado, jovens, para poder profetizar ao reino do sul e às nações circunvizinhas, né? E ele, segundo estudiosos, ele nasceu, né, provavelmente ali no reinado do rei Manassés, né, que governou por Judá por 2 anos, entre 642 e 640 a.C. Embora Jeremias relutasse com o chamado dele, como diz aqui, ele se considerou ainda como uma criança, né? Então Jeremias, ele tinha mais de 20 anos, segundo o texto, aproximadamente 25 anos, um jovem. Quando ele diz aqui se considerava uma criança, ele não se considerava preparado, maduro para esse chamado, né? Então, embora ele inicialmente relutasse, né, ele aceita posteriormente o chamado de Deus, porque o Senhor afirma para ele no capítulo 1, versículo 9, que colocaria a palavra em sua boca, então ele não deveria temer, porque Deus diria a ele o que falar. Jeremias, então, foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias, em 627 a.C. E ele profetizou por 40 anos, sim, profetizou por um longo tempo, tanto a Judá quanto a outras nações, conforme ele foi chamado pelo Senhor. Jeremias, jovens, ele não só profetizou antes do exílio babilônico.
né? Ele profetizou até um pouco depois do exílio babilônico, que aconteceu ali em 586 antes de Cristo, tá? Então ele profetizou antes do exílio, durante o cerco e um pouco depois do exílio, ou seja, um pouco depois que Jerusalém foi destruída e foi levada cativo para a Babilônia. Sendo assim, ele profetizou durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá, a saber, Josias, Jeoacás, Jeoaquim e Zedequias, né? 597 a 586 antes de Cristo. Segundo o comentarista, o ministério de Jeremias ele pode ser dividido em 4 fases distintas, em 2 períodos bem distintos. Uma primeira durante o reinado de Josias, que foi um rei piedoso, que fez uma importante reforma, foi marcada, né, pela reforma religiosa e as demais, né, fases foram envoltas em grande amargura, repressão, né, e desprezo. Foi um tempo de sofrimento. Então a maior parte do ministério de Jeremias foi um tempo de sofrimento, de dor, de perseguição. Nesse segundo período, as mensagens elas não eram ouvidas. O povo não recebia as profecias de Jeremias, né, que Deus tinha passado para Jeremias. Elas eram desprezadas e uma grande perseguição assolou o servo de Deus. Quase morto em Judá, né, devido à violenta perseguição, ele sobreviveu e foi levado provavelmente ao Egito, onde passou os seus últimos dias, né, exilado no Egito, cansado, né, de tanto sofrer e longe da sua amada pátria, Jerusalém. Então, para entendermos o contexto, né, esse é um momento em que Jeremias é chamado para profetizar a uma nação rebelde que estava ali na iminência de ser assolada pelo governo de Nabucodonosor, Babilônia, e ser levada cativo, né? Agora, mais detalhes sobre esse chamado de Jeremias. O chamado desse jovem moço é registrado na Bíblia Sagrada com belíssimas e inspiradoras palavras. Olha só o que diz o texto. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus falando com Jeremias, Jeremias, eu sei de todas as coisas, eu conheço você antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Pode ficar tranquilo, que eu estarei com você, eu colocarei minhas palavras na sua boca para você profetizar a este povo rebelde. Né? Isso me faz lembrar, jovens, o Salmo 139, quando ali vai falar que Deus nos conhece antes mesmo de nós sermos formados, quando o nosso corpo ainda era informe, Deus já sabia de todas as coisas, Deus já nos conhecia. E aí prossegue, eis que põe as minhas palavras na tua boca, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares. Então olha só, a característica do chamado de Jeremias, né? As profecias, né? A mensagem que ele levaria era para arrancar, para derribar, para destruires e para arruinares. Olha que pesado. E também para edificares e para plantares, né? Então, a mensagem dele tinha essas funções, né? Tanto de arrancar, destruir, derribar, como de edificar e de plantar. Vamos entender mais à frente por que essas características. Essas são palavras de grande poder proferidas pelo Senhor a um moço surpreso, né, com esse chamado tão cedo, porém, a partir de então, convicto de sua missão. Então, assim se deu a linda chamada do jovem Jeremias. Assim como a maioria dos profetas de Deus, não se considerando, né, capaz, não se considerando apto para aquilo, mas ele confiou que Deus estaria com ele e ele obedeceu. É importante ressaltarmos também que Jeremias veio de uma família de sacerdote. O livro vai registrar que ele é filho do sacerdote Ilquias. Portanto, Jeremias foi criado, foi educado na lei do Senhor, veio de uma família piedosa. E aqui Deus agora o chama para ser profeta num tempo extremamente difícil, amargo do povo de Judá. Prosseguindo, jovens, tópico 2. Vejo uma vara de amendoeira. A primeira visão de Jeremias. Vamos ver.
Há uma peculiaridade nas amendoeiras que nasciam nas terras de Israel e Judá. As flores roseadas, bem clarinhas, cobriam as pequenas árvores quase que por completo quando era chegado o mês de janeiro. Este fato sinaliza o final do inverno e o início da primavera. Era um sinal da planta vigilante de que um novo ciclo começaria. Talvez seja esse o motivo do nome em hebraico para a amendoeira ser shoked, ou seja, vigilante. O que significa essa primeira visão, que está lá em Jeremias 1, de 11 a 12? Uma maravilhosa constatação. Deus é fiel e cumpre a sua palavra. No tempo certo, a resposta do Senhor se fará presente. Assim como a amendoeira anuncia a chegada da primavera, as profecias de Jeremias anunciavam a proximidade do juízo do Senhor. A palavra de Deus iria se cumprir. O profeta era apenas aquele que anunciaria o juízo. Já a obra seria realizada pelo Altíssimo. Jovens, vejam bem, a palavra de Deus vai dizer que ainda que a oliveira ou a videira não dê o seu fruto, né? Todavia me alegrarei, né? Então, quando o profeta faz essa menção da oliveira e da videira, está dizendo que essas duas, né? Essas duas plantas, elas podem falhar na sua produção. Mas aqui a amendoeira não. A amendoeira, né, que produz o fruto, as amêndoas, ela começava a florescer um pouco antes, né, da primavera. Na verdade, ela anunciava que a primavera estava chegando. Então Deus está dizendo para Jeremias, nesta visão, Jeremias, a amendoeira, a visão da amendoeira que você está vendo é uma constatação. Isso é para você ter certeza de que eu vou cumprir tudo quanto eu tenho dito acerca do meu povo. Né? A amendoeira, ela não vai falhar. A amendoeira, ela vai dar o seu fruto. Ela vai, no tempo certo, ela vai frutificar. Né? Ela não vai falhar como a oliveira ou como a videira pode falhar. Então, essa visão, essa comparação, meus queridos, é de que a palavra de Deus não falharia. Né? Então, a amendoeira, ela está sendo comparada à palavra de Deus, que é fiel. Ela está sendo comparada ao caráter de Deus, que Deus não erra, que Deus não mente, que Deus é fiel. E ela também está sendo comparada ao ministério de Jeremias, né? Que esse ministério seria frutífero, que o juízo ao qual ele iria pregar para este povo e anunciar a este povo, ele iria chegar. Já era certo, né? Então o ministério dele, ele iria dar frutos, assim como a amendoeira, ela iria frutificar, né? No tempo certo, o juízo de Deus também ia vir, né? Era uma dura mensagem, porque era um povo rebelde, um povo que não obedecia a Deus, não se arrependia dos seus pecados, mas Deus estava ali nessa visão falando para ele, Jeremias, a amendoeira é como a minha palavra, eu não volto atrás. A amendoeira é como a minha palavra, que vai se cumprir. A amendoeira é como eu, que, né, sou um Deus reto, um Deus santo. A amendoeira é como o seu ministério, que vai acontecer, o que você está dizendo. E aí, eu selecionei aqui, me lembrei de 3 textos, amados, para nós lembrarmos e gravarmos isso. Acerca da pessoa de Deus, do caráter de Deus. Olha o que Números 23, 19 diz. E nós devemos, com muito temor, jovem, crer nesta palavra. Crer que Deus é um Deus fiel. Olha o que diz, Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria ele, não confirmaria? Olha o que diz Isaías 48. Seca-se a erva e cai a flor, porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Deus não falha em sua palavra, queridos. Ele é fiel, ele vela por sua palavra. E para finalizar, Mateus 24, 35, palavras do Senhor Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha que palavra poderosa, que nos faz temer e tremer a este Deus,
que é fiel. Então Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, assim como você tem certeza que a amendoeira ela vai frutificar no tempo, assim também você tem que ter certeza que o que eu estou te falando, o que eu estou te ordenando, anunciar a este povo rebelde, isso vai acontecer, isso irá se cumprir. E infelizmente, esta palavra era uma palavra de juízo. Era uma palavra de que eles iriam para o cativeiro. Eles seriam, Jerusalém seria destruído por conta da desobediência. Então é isso o que significa a visão da amendoeira. Que ela estava anunciando que a primavera viria e que no seu tempo ela daria o fruto. E este fruto era que a palavra de Deus iria se cumprir. Portanto, jovens, amados que nos ouvem, tenha certeza de que Deus cumpre a sua palavra, Ele vela pela sua palavra. O que Ele diz, acontece. Ele não é como nós. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel ao que Ele diz. Portanto, jovem, não tenha nenhuma dúvida. Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem dito a mim e a você, como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, e Ele vai cumprir. Glórias a Deus, porque Ele é fiel. Terceiro tópico, há um chamado para você. Há um chamado para mim e para você. O chamado, querido, é algo muito relevante em nossas vidas. Foi através de seus chamados que grandes personagens da Bíblia entenderam os propósitos de Deus em suas vidas. Vejamos, Sansão, né? Deus chama Sansão no tempo dos juízes, Sansão foi um juiz, ele foi separado para o ministério do nazireado, né? Não podia cortar o cabelo, não podia beber nenhuma bebida alcoólica, né? E ele foi separado, não podia tocar em nenhum animal morto, nada que era morto. Deus também chama, né, o profeta Isaías para poder profetizar o povo de Israel, né? Ele profetiza tanto ao norte quanto ao Reino do Sul. Deus chama também Paulo, que nós já tivemos oportunidade de estudar, né? Que passou de perseguidor a perseguido, né? Para poder levar a mensagem aos gentios. E hoje, nós como gentios, podemos fazer parte do povo, do Israel espiritual, do povo de Deus, da igreja de Deus, porque Deus cumpriu o seu chamado na vida de Paulo, e assim o evangelho chegou até nós que não somos judeus, né? Entre tantos outros exemplos. Também nós encontramos muitos personagens na história da igreja que dedicaram as suas vidas de forma intensa a uma causa. E tudo começou com um chamado, né? Vejamos o exemplo de Lutero, peça fundamental, chave na reforma protestante, ali no século XVI. Charles Finney, John Wesley, o grande avivalista inglês, Dwight Lytle Moody, né? O homem que levou a Deus milhares de almas. Gunnar Wingre, né? Daniel Berg, que são aqueles que iniciaram o trabalho das Assembleias de Deus no Brasil, né? Podemos dizer que são os pais, nossos pais aqui da Assembleia de Deus no Brasil, que há 110 anos atrás chegaram em Belém do Pará, né? A partir de um chamado, de uma visão que Deus tinha dado para que eles viessem para essa terra, e aqui iniciou-se o trabalho das Assembleias de Deus, o povo pentecostal no Brasil. Então nós temos esses exemplos, amados, né? Dos séculos passados e agora mais recente também, né? Exemplos do tempo do Velho Testamento, exemplo do Novo Testamento, de homens e mulheres que Deus chamou para o ministério, chamadas lindas, chamadas específicas e poderosas também para a glória de Deus. Só uma coisa pode trazer paz ao coração de quem tem o chamado. Só uma coisa. Atender prontamente ao convite de Deus para colocar as mãos no arado. Então, jovem, algo que tem que arder no coração nosso quando somos chamados por Deus para alguma obra é que nós precisamos obedecer a esse chamado, né? Muitos exemplos dos que foram chamados para algo, né, na obra de Deus é que no início tentaram fugir, como Jonas, tentaram escapar, né? Mas Deus, ele tem um propósito.
E ele, como ele é fiel à sua palavra, ele cumpre, assim como ele foi fiel a Jeremias. Se ele tem um chamado para a sua e para a minha vida, seja ele um chamado ministerial, eclesiástico, seja ele um outro chamado, né? Porque Deus, ele vai usar a sua vida em algum momento, aonde você está, ele tem um propósito. Não somente no trabalho específico na igreja ou na obra do Senhor. Deus, ele tem um propósito com a sua vida. E eu quero te lembrar que Mateus, né, capítulo 28, a partir do versículo 16 até o 20, Deus, ele faz um chamado a cada um de nós, cristãos, uma vez que somos salvos em Jesus Cristo, temos os nossos pecados perdoados. Nós temos uma missão, nós temos um chamado de fazer discípulos a todas as nações. E quero lembrar você, não se engane, não é só o pastor, o presbítero, não é só o professor da EBD que tem a missão de proclamar o evangelho, não. Cada um de nós, uma vez que recebemos a palavra de salvação, uma vez que entendemos a graça salvadora de Cristo, nós devemos proclamar na escola, na faculdade, em casa, na vizinhança, no trabalho. Portanto, Deus tem um chamado para a sua vida, aonde você está. Jovem, escute, aonde tiver uma alma aflita, uma alma que necessita de paz, ali tem um campo missionário. Então, não deixe ser influenciado pelas pessoas que estão à sua volta, mas influencia-as, não por uma questão de presunção que você é melhor, não, mas por aquilo que Deus fez na sua vida. Cumpra o seu chamado aonde Deus te colocou. E se Deus tem um chamado para além, Ele vai te falar, Ele vai te confirmar, especialmente através da sua liderança, dos pastores. Ele vai falar e vai mostrar, e Deus vai confirmar. E assim como Jeremias, Deus vai trazer uma convicção da missão que Ele tem para você. E Ele vai te levar aonde Ele deseja te levar. O que você e eu precisamos é estar pronto e com o nosso coração ardendo para atender esse chamado. Nessas últimas semanas tenho estado em contato com um jovem, um homem de Deus, piedoso, que Deus colocou o desejo ardente dele ser um missionário na África. Oh, irmãos, que coisa linda e maravilhosa. Deus tem um chamado específico para ele na África. E ele está tão desejoso que ele não pensa em mais nada. Ele quer o quanto antes ir para aquele lugar e pregar aquele povo carente da graça de Deus. E assim devemos ser nós, obedientes. Tudo tem um processo, leva-se um tempo, mas a gente tem que estar com o nosso coração aberto e com os olhos e ouvidos atentos ao que Deus tem falado, para que Ele cumpra o chamado em nossas vidas. Mas a parte dos chamados específicos que Deus pode ter para a sua e minha vida, lembre-se, Deus te chamou para ser discípulo dEle. Portanto, seja fiel aonde você estiver. E Deus quer usar você para que você honre e glorifique o nome dEle. Amém? Então pergunto, qual o chamado de Deus para a sua vida, jovem? Qual o chamado de Deus para você? Prosseguindo, tópico 2. A rebelião do povo e a invasão estrangeira. Subtópico 1. Um povo rebelde. Deus sempre buscou derramar bênção sobre seus filhos. Mas para tudo há um limite. Uma história que tinha tudo para ser repleta das bênçãos de um pai amoroso sobre um povo escolhido, encaminhava-se para um desfecho trágico. Deus esperava do povo fidelidade, gratidão e um compromisso de obediência. O povo devolveu ao Senhor o contrário, infidelidade, ingratidão e uma total rebeldia. Olha só, queridos, Deus escolheu o povo de Israel. A partir de Abraão, Deus disse que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar. Que dele faria uma grande nação e que a partir de Abraão todas as famílias seriam abençoadas. E Deus escolhe Israel, um povo para si, dentre tantas outras nações. Deus escolhe este povo, e ama este povo, e guia este povo. Separa este povo, livra eles do Egito, faz eles passar pelo deserto, entrar e possuir a terra prometida.
Dá a este povo tudo quanto eles precisam. Colocam eles na cidade santa. Dão a eles um templo para que pudesse adorar a Deus. Mas esse povo escolheu se rebelar. Este povo escolheu tratar a Deus com desprezo. Olha só o contraste, queridos. Olha o contraste. Deus ama este povo e este povo despreza ele. Deus, ele é fiel a este povo, mas este povo trai o seu Deus, seguindo a outros deuses. Jovem, um dos grandes pecados do povo de Israel, desta nação, foi a idolatria, foi o paganismo. Eles queriam adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar a Baal. Eles queriam ao mesmo tempo levantar altares, fazer holocaustos a Deus, mas aos deuses pagãos também. E por isso esse povo, eles se enganaram, entraram pelo caminho dos povos daquela terra e se contaminaram e pecaram grandemente contra Deus. Por isso a mensagem de Jeremias, de que o juízo de Deus viria a este povo, a essa nação, ele iria se cumprir. Por isso Deus estava trazendo essa mensagem a este povo. Deus amou, foi desprezado. Deus foi fiel e o povo foi infiel. Né? O adultério espiritual, que era o povo servir a outros deuses. Deus agiu de misericórdia com este povo, mas esse povo se rebelou, retribuindo a Deus com a rebelião, com a desobediência e com a ingratidão. Um povo rebelde. Olha que coisa terrível aqui. Esse povo era tão rebelde que eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles não aceitavam nada do que os profetas falavam. E até mesmo os reis foram impiedosos e rejeitaram a palavra de Deus. Esse povo, eles preferiam acreditar nas mentiras dos falsos profetas e não acreditavam nas verdades dos verdadeiros profetas chamados por Deus. E isso me faz refletir que essa geração de hoje não é diferente. A nossa geração, ela prefere uma doce mentira do que uma dura verdade. E isso é algo muito perigoso, porque a gente vai se enganando com as mentiras do diabo, né? Das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo, e rejeitamos a preciosa, a saborosa verdade de Deus, que às vezes é dura. A disciplina que às vezes é dura, que dói, mas tem um propósito final de nos amar, de nos salvar, de cuidar de nós. Olha só. E o anúncio, queridos, o anúncio para este povo era uma mensagem de que eles pagariam por essa rebeldia, por essa rebelião. E até mesmo o rei, né? O rei Jeoaquim, ele despreza as palavras proféticas que Deus dá a Jeremias. Ele pegou aquelas palavras, picou em vários pedaços, né? Não se arrependeu, não se buscou a Deus e ainda rasgou aquelas palavras da profecia e queimou estas palavras. E aqui nós aprendemos uma coisa também, que quando a liderança, ela se corrompe, ela se desvia, o povo também vai seguir este caminho. Então nós, enquanto líderes, devemos ter muito temor na direção, na liderança do povo, para nós não sermos uma forma de impedir que as pessoas alcancem o céu. Né? Olha o exemplo, o péssimo exemplo do rei Jeoaquim, né? Dando a este povo essa péssima lição. Portanto, a liderança daquele povo estava corrompida e este povo estava no mesmo caminho. E aí o comentarista fala, como esperar fidelidade de uma nação cujos reis haviam se afastado tanto dos caminhos de Deus? Como? Poucas eram as vozes que pregavam uma conversão e o retorno à comunhão com Deus. Eram poucos que pregavam. E eram poucos também os que aceitavam. Na sua grande maioria, aquele povo, aquela nação se rebelava. A consequência desse afastamento se concretizou nos tempos de Jeremias, um profeta que foi menosprezado. E aí vamos para o segundo subtópico, que diz assim, o profeta menosprezado. O profeta menosprezado. Jovens, Jeremias tinha um chamado muito especial, né?
As mensagens que Deus dera a ele eram tanto de destruição quanto de edificação. Sim, de destruição, porque Deus ia julgar a este povo. Deus ia arrancar este povo daquele lugar, da cidade de Jerusalém, e ia levar para serem cativos na Babilônia. A cidade ia ser destruída. A cidade ela se tornou em ruínas. As portas foram queimadas. O templo foi destruído. Os utensílios sagrados da casa de Deus foi levado para a Babilônia. Então a mensagem era de destruição, de perdas, de dor, né? de fome, de miséria, de morte. Não houve piedade por parte dos babilônios. Não houve. Eles foram com total violência para cima do povo de Deus. Mas também essa mensagem era mensagem de edificação, porque nós vamos ver que Deus ele vai cumprir a promessa que ele havia feito. E esse mesmo povo que foi levado como cativo para Babilônia, após 70 anos, né? Essa nação, né? Muitos desses que foram não voltaram, morreram lá na Babilônia, outros que ficaram também. Mas 70 anos acabaria, após 70 anos acabaria o exílio babilônico. Então também era uma mensagem de edificação e de esperança. Tudo dependeria de como suas profecias seriam recebidas no coração das pessoas a que se destinavam. Então o coração das pessoas estavam amando as coisas pagãs, as coisas do mundo. Não estavam amando a Deus. Não estavam ouvindo a voz de Deus. E aqui me lembro de um sermão que o pastor Jairo pregou há alguns anos. E ficou muito gravado uma frase na minha memória. O coração dos problemas é o problema do coração. O coração, o cerne dos problemas é o problema do coração. Portanto, jovem, nós precisamos tratar o nosso coração a partir da palavra de Deus, ouvindo os sermões dos nossos pastores, buscando a Deus, buscando ter uma vida de santidade. Porque o grande problema é receber a palavra no coração. Se nós não tivermos com o nosso coração preparado, com o nosso coração aberto, nós não seremos tratados. Assim foi este povo. Né? O problema é que eles não recebiam a mensagem no coração e o coração cada vez mais se pervertia, né? E se entregava à idolatria. A mensagem de Jeremias chamava o povo ao arrependimento, à conversão do paganismo, das práticas idólatras e que eles se voltassem, se arrependessem dos seus pecados. Né? O profeta anunciava essa necessidade, mas ele sabia que o fim que estava determinado para aquele povo. Constantemente apontava os graves pecados cometidos pelo povo, e isso deixava o povo muito furioso, deixava os reis furiosos, porque Jeremias botava o dedo na ferida, mas eles não se arrependiam. Ele era hostilizado, ele era desprezado por este povo. Restou-lhe a profunda dor de ver a sentença ser cumprida. Ele viveu para assistir toda a destruição que se seguira levada a termo pelos exércitos babilônicos. Iniciava-se ali os tristes anos de exílio de Judá na Babilônia. Restava ao profeta menosprezado o choro e o lamento. Portanto, jovens, Jeremias ele presenciou tudo isso. Ele sabia que aquele juízo de Deus viria, que esse povo não se arrependeria. E ele presenciou isso, ele presenciou o cerco, ele presenciou a tomada em 586 a.C., ele presenciou a destruição. E mesmo ele sendo desprezado, ele foi preso, foi perseguido, foi torturado. Mesmo assim, esse profeta amava a sua pátria, amava aquele povo rebelde. E ele não cessou de chorar, de lamentar, de orar e interceder por este povo. A vida do profeta Jeremias foi marcada, jovem, de muito sofrimento. E isso causou nele muitas crises interiores, lutas interiores e tormentos. Né? Porém, era um homem profundamente comprometido com Deus e com a ousadia necessária para proferir aquelas duras profecias, apesar das grandes resistências e as perseguições daquele povo. O custo pessoal a Jeremias foi grande. Nascido em meio a muita alegria,
em pleno ministério, chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, como está registrado lá em Jeremias 20, 14. Em outro momento de profunda dor, chegou a declarar: ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz. Olha só, o profeta ele teve um momento de crise, assim como teve Elias também e tantos outros. Porque era tanta dor, jovem, era tanto desprezo à mensagem que Deus tinha lhe dado. Aquele povo não ouvia. Então ele teve os momentos de crise, mas ele tinha a convicção, mesmo menosprezado, mesmo perseguido, mesmo sofrendo dores, mesmo pagando um alto preço, ele não desistiu da sua missão. Ele cumpriu a missão que Deus tinha dado. Ele foi fiel à missão que Deus havia lhe dado. Olha o que diz palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 13, 57. E ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa ou pátria, é que um profeta não tem honra. Portanto, Jeremias não teve honra na sua própria casa, na sua própria terra, com o seu próprio povo. Os seus irmãos não o ouviram. E Jesus ratifica isso lá em Mateus 13, 57. Assim também Jesus foi desprezado, foi humilhado, foi crucificado pelos que eram seus, para os quais ele veio salvar. Assim aconteceu com Jeremias. Mas aqui nós aprendemos também, jovem, uma grande lição com Jeremias. Sabe o quê? Independente do que as pessoas fizerem, independente da forma que elas reagirem à mensagem que Deus nos der, independente se elas vão reconhecer ou não o nosso ministério, a nossa oração por elas, a nossa palavra, o nosso clamor por elas, independente disso, Jeremias nos ensina que nós devemos nos preocupar apenas com uma coisa: obedecer a Deus e ser aprovado por Ele. Não importa obedecer aos homens, importa obedecer a Deus. Então Jeremias não estava preocupado com sua reputação, Jeremias não estava preocupado se as pessoas estavam aceitando ou não a sua mensagem, embora isso para ele era uma dor, sim. Mas ele estava mais preocupado, acima de tudo isso, em ser fiel a Deus, em cumprir o seu chamado com fidelidade. Portanto, meu querido irmão, minha irmã, nós precisamos aprender que não é o termômetro daquilo que Deus nos pediu para falar, né, do resultado daquilo que Deus nos pediu falar, não é a reação das pessoas. Porque os que são de Deus vão ouvir, mas os que não são de Deus vão menosprezar, vão desprezar, vão se rebelar. Esse não é o termômetro, porque se nós olharmos para isso, nós desanimaremos, nós desistiremos e nós deixaremos de honrar a Deus com aquilo que Ele nos mandou fazer. Portanto, tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Dê o seu melhor, faça para a glória de Deus, para ser aprovado por Deus, não pelos homens. Porque as circunstâncias, a reação, o que as pessoas disserem ao seu respeito não vai importar, porque você está com o seu coração voltado para agradar tão somente a Ele. Então, independente de você ser menosprezado, perseguido, independente de você ser aceito ou não pelos homens, mas importa agradar a Deus e ser aceito por Deus. Portanto, não desanime, siga em frente naquilo que Deus tem te dado a direção e faça, independente do que as pessoas vão dizer, se elas vão aceitar ou não. Não cabe a mim e a você, não cabe a mim e a você. Realizar a obra da salvação na vida das pessoas cabe a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos crer, perseverar e Deus vai fazer a obra na vida dessas pessoas. Amém? Prosseguindo, Deus usa quem Ele quer. O povo de Judá acreditava que nada poderia acontecer com eles, pois nenhum povo pagão entraria em Jerusalém, a cidade santa. O povo estava enganado, jovens. Eles achavam que, por conta do templo, por conta da cidade santa, Jerusalém, eles não seriam tocados. Eles achavam que eles poderiam continuar naquela vida e que eles não poderiam ser invadidos por uma nação pagã. Eles tinham uma ideia mística de que aquilo ali salvaria eles, mas não. Deus usou um povo extremamente ímpio, extremamente injusto, para punir a sua nação, para punir os seus. Né?
O juízo veio pelas mãos dos babilônicos, sobre o governo do rei Nabucodonosor. Mas será que o poder de Deus não foi suficiente para proteger a cidade sagrada? Nada disso. Deus é soberano e usa de sua soberania para comandar quem ele quer. Da mesma forma que endureceu o coração de Faraó e lançou os assírios para levarem juízo a Israel, o reino do norte, agora ele estava levantando os babilônicos para disciplinar o povo de Judá. Deus, ele usa um povo ímpio para disciplinar, ele usa um povo ímpio como a sua vara para disciplinar os seus filhos, é isso mesmo. Portanto, Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. Igualmente, anos mais tarde, ele usaria os persas para viabilizarem a reconstrução dos muros de Jerusalém através de Neemias. Olha só. E aí, eu quero lembrar vocês que lá em Esdras capítulo 1, versículo 1, Deus ele fala com o rei Ciro, um rei ímpio. Um rei ímpio. Ele fala com ele e ele ouve e ele toma a atitude de obedecer a Deus. Olha só como Deus faz as coisas. Ele fala, Ciro, você tem a responsabilidade de mandar de volta o meu povo para reconstruir o meu templo, para a minha cidade. E esse rei, ele começa a ordenar ao povo de Deus que estava exilado, né? Sob o comando naquele momento dos persas, porque os persas, eles, depois que Babilônia tomou, né, Israel, e depois de um tempo Nabucodonosor caiu, os outros reis caíram, e os persas tomaram o reino. E aí o povo de Deus, eles estavam sob o domínio do rei persa, Ciro. Mas Deus usa este homem, olha só que coisa linda. Ele usa quem ele quer, jovem. Ele usou Ciro, está lá em Esdras 1:1. Para poder mandar de volta o povo. E aí começa a voltar o povo em algumas levas sobre o governo de Zorobabel, sobre a influência de Esdras, sobre a influência de Neemias, que também foi importante, foi um governo também. Na reconstrução do muro, ele coordenou. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus usa quem ele quer. Ele é soberano. Ele faz as coisas conforme ele quer, conforme lhe apraz. Um povo que não adorava e ainda mais envolvido com pecados e injustiças do que Judá. Olha só, é assim que Deus trabalha. Às vezes a gente não entende, né? E aí nós precisamos ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Às vezes você e eu não vamos entender como Deus está agindo. Às vezes a gente não vai conseguir compreender o jeito de Deus, o tempo de Deus, mas fique tranquilo. Confie e obedeça, porque Deus sabe o que faz. Ele está no controle, ainda que pareça que tudo está fora do controle. Ele sabe o que faz. E ele, às vezes, vai usar coisas loucas para confundir os sábios. Mas nós que entendemos e conhecemos esse Deus, devemos estar atentos, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas. É Ele que abate, é Ele que levanta, é Ele que humilha, é Ele que exalta. Deus faz o que Ele quer. Amém? Precisamos confiar e obedecer. Indo para o nosso último tópico. Jeremias em vão intercede pelo povo. Olha só que situação triste. No primeiro subtópico, o profeta intercede pelo povo. Então Jeremias era um intercessor ardente por aquele povo. Ele lamentava, como ele era conhecido, como eu falei nisso, como um profeta chorão, é porque ele lamentava, ele chorava diante de Deus por aquele povo. Então ele clamava ao Senhor por aquele povo, né? E ele sabia que estava chegando o tempo da justiça de Deus, do juízo de Deus para aquela nação, né? Mas uma intercessão, jovens, olha só. Por quem? Por pessoas que não se arrependem, vai gerar poucos efeitos. Poucos efeitos. Né? Jeremias chorou e intercedeu, mas não há salvação sem arrependimento e uma total transformação de vida. Aquele povo não estava sendo digno da oração, da intercessão de Jeremias, embora Jeremias estivesse orando e sendo um fiel intercessor. Às vezes a gente está intercedendo por pessoas que não se arrependem. Né? E vai chegar às vezes um momento em que Deus vai falar para pararmos de orar.
por essas pessoas, porque elas estão rejeitando a graça de Deus. Assim foi com este povo. Jeremias intercedia, mas a maldade, os pecados daquele povo estava cada vez mais afastando eles de Deus, a presença de Deus da vida deles. E o juízo estava próximo, né? A amendoeira, ela estava florindo e estava para chegar a primavera. Iria se cumprir a palavra de Deus. Subtópico 2, um Deus de fidelidade e de promessa. Jeremias proclamava uma esperança futura para o povo de Israel e um tempo de vitória. Olha só, olha que interessante, né? Embora a mensagem de Jeremias ela fosse uma mensagem dura de juízo, esse não era o propósito final de Deus, não. O propósito final de Deus é que esse povo se arrependesse, né? Eles tinham uma promessa, Deus tinha, melhor, uma promessa para esse povo. Olha o que diz Deuteronômio 4:31. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então Deus tinha uma promessa, tinha uma palavra de esperança para este povo, porque ele é fiel, como nós vimos, ele cumpre a sua palavra. E Deus queria resgatar este povo. E eles voltariam para a sua terra prometida 70 anos depois. E ele teria uma nova aliança com este povo. Assim é nós também nos dias de hoje. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, condenados ao inferno eternamente. Mas por amor a nós, como está em João 3,16, Deus entregou o seu Filho único para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E aí, mediante o sacrifício de Cristo, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Cremos que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou e está à destra de Deus e que um dia ele voltará. Esta é a mensagem de esperança, a redenção da humanidade. E Deus tinha para este povo também essa mensagem de esperança. Lembra que uma das missões de Jeremias era falar da edificação também? Então Deus ele tinha ainda a restauração para este povo, mesmo este povo rebelde. O propósito maior de Deus é que eles fossem restaurados, que eles voltassem para a sua pátria. E aqui, jovem, quero rapidamente fazer um paralelo entre a pessoa de Jesus e de Jeremias. Pastor Hernandes Dias ele faz um paralelo muito interessante. Olha só, uma comparação. Ambos nasceram em pequenos povoados. Jesus em Belém, da Judéia, e Jeremias em Anatote, 2 pequenos povoados simples. Os dois foram rejeitados pelo seu povo. Tanto o povo de Israel não ouviu a mensagem de Jeremias e o rejeitaram, quanto o povo também não ouviu a mensagem de Jesus e rejeitaram, mesmo Jesus vindo para eles. Tanto Jeremias quanto Jesus foram rejeitados e tiveram como ferrenhos opositores os religiosos, os que mais conheciam da lei e da palavra de Deus, mas os seus corações não eram convertidos. Os dois pregaram contra a fé supersticiosa que o povo tinha no templo. O povo achava que estariam seguros em Jerusalém por causa do templo. E assim como Jesus também se indigna com os comerciantes ali no templo, vendendo, comercializando, fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Jesus se indignou com isso também. Os dois choraram por Jerusalém, tanto Jesus quanto Jeremias choraram. E Jesus chega a dizer, olha que frase, olha que verso profundo, jovem. Lucas 13:34, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas e não quiseste? Jesus chorou por Jerusalém, clamou por Jerusalém, assim como Jeremias também clamou por Jerusalém. Ambos sabiam que a palavra final de Deus para o seu povo não era de juízo, mas era de graça e de misericórdia. E para fechar, Jesus ele vai perguntar aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou?
E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias, ou um dos profetas, Mateus 16:14. Então, há muitas semelhanças entre os ministérios de Jesus e o ministério de Jeremias, pelo que eles passaram, pelo que eles foram perseguidos, pelo como eles foram rejeitados e a essência da sua mensagem. Amém, jovens? Prosseguindo para o nosso final. A oração que Deus não ouve. Por mais que Jeremias intercedesse, o juízo se cumpriu e o Império Babilônico foi o instrumento usado por Deus para, nesse momento lamentável da história humana. Veja a seguir alguns dos motivos para que Deus não ouça as orações. Lembremos que há muitos outros motivos aqui. Aqui destacaremos os que encontramos no contexto de Jeremias. Por pedir mal ou por motivo de razões egoístas, Deus não ouve a oração. Por não ter chegado o tempo de Deus. Por orarmos sem fé, Deus não ouve. Por mesmo orando, permanecendo no pecado, Deus não ouve. Ou por orarmos de forma indigna. E tantos outros motivos. Então acredite, chegou o momento que Deus disse para Jeremias, não ora mais por este povo. Não ora mais. Então a intercessão dele não estava sendo ouvida. Tamanha era a indignação de Deus com aquele povo, com o pecado daquele povo, com a rejeição e a rebeldia daquele povo. O pai deseja atender ao clamor de seus filhos, mas é preciso que estejamos envolvidos pela sua presença. Deus não quer apenas dar uma bênção, Ele quer que gozemos de sua presença e vivamos cheios do Santo Espírito. Assim como nos dias de Moisés, a presença de Deus continua sendo infinitamente melhor do que todas as bênçãos que Ele pode nos conceder. Precisamos ter esta verdade sempre vívida em nossas mentes. O melhor de Deus é a sua presença, aconchegante em nossas vidas. Amém? Que nós possamos aprender com Jeremias. Este homem de fé, de coragem, esse homem fiel a Deus, mesmo sendo perseguido, maltratado, desprezado pelo seu povo, ele levou a sua missão até o final. Ele sofreu por ver o seu povo sofrer, por conta da desobediência. Mas ele foi fiel até o fim. Até o ponto de Deus falar para ele não orar mais, que ele não ouviria as suas orações. Mas ele lamentou, escreveu o livro de Lamentações, lamentando por aquele povo, por aquela nação rebelde. E lutou e cumpriu a sua missão. Amém? Antes de concluir, eu quero lembrar vocês que este é um momento gracioso, um privilégio para nós podermos ofertar na casa de Deus. Seja fiel com seus votos, dízimos e ofertas. Este é um momento que você tem essa oportunidade. Através desses meios aí que está na tela, você pode entregar a sua oferta como uma forma de gratidão, como uma forma de culto, de adoração ao nosso maravilhoso Deus. Então faça neste momento, caso você sinta nosso amado visitante, convidado, você também tem essa liberdade para cultuar a Deus, ofertando e abençoando esta obra, abençoando para que a gente melhore os recursos e para que mais vida seja alcançada pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Conclusão. Nesta lição, estudamos acerca de um momento lamentável para o povo de Judá. O juízo de Deus havia chegado. A amendoeira havia florescido, dado fruto. As orações não eram mais ouvidas. E tudo o que restava era o esperar o dia da chegada daqueles que empunhavam as espadas. Mas grandes aprendizados também podem ser obtidos com o estudo desses episódios. Lembremos, Deus nos ama e deseja que gozemos de sua maravilhosa presença. Devemos sempre estar atentos ao chamado de Deus. Confiemos nas promessas do Senhor. Ele é fiel e justo. Glória a Deus. Amém? Abaixe sua fronte e vamos orar? Pai eterno e Senhor Deus, nós te glorificamos e te bendizemos porque tu és um Deus justo, fiel, amoroso. Ó Deus, nós te glorificamos porque nós podemos aprender com a vida de Jeremias.
E podemos temer mais uma vez e tremer diante da Tua palavra, que o Senhor é um Deus de palavra, que o Senhor é um Deus fiel e vela pela Tua palavra e cumpre a Tua palavra. Deus, não nos julgue, não nos trate segundo os nossos pecados, mas segundo a Tua infinita misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a reconhecermos os nossos pecados e nos arrependermos em tempo, enquanto a misericórdia do Senhor ainda está estendida, para que não sejamos, ó Deus, alvo do Teu juízo, Senhor. Ajuda-nos a entender e ó Deus, recebermos a disciplina quando ela vier, como uma forma de amor e de cuidado do Senhor, que é o nosso Pai. Ó Pai querido, assim nós oramos agradecidos ao Senhor por esse tempo precioso e que possamos cada dia mais dar valor à Tua preciosa palavra que tem sido ministrado constantemente aos nossos corações. Eu oro e abençoo cada vida, ó Deus, que está, ó Deus, ouvindo e participando desta aula. Que o Senhor opere poderosamente, ó Deus, confirmando o seu chamado para cada um deles, para cada jovem, para cada, ó Deus, moço, moça e para cada um, ó Deus, que assiste essa aula. Assim eu oro, convicto que o Senhor há de se manifestar e se revelar, ó Deus, a cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, Deus abençoe vocês. Até a próxima EBD.